Olá pessoas, nós vamos iniciar o nosso terceiro encontro, trazendo um conteúdo que é muito frequente no, no Enem, que é cálculo estequiométrico, e às vezes ele apresenta algumas dificuldades para o aluno. É certo que às vezes a dificuldade que ele apresenta é maior do que o que realmente ele é. Não é um dos mais fáceis, porém assim também não é um dos mais difíceis. É interessante que para a gente ter como ajuda para tratar desse assunto, utilizado como ferramenta a matemática. Então a matemática é a principal ferramenta para a gente utilizar nesse assunto, que é o tão famoso cálculo estequiométrico. Né? Então o cálculo estequiométrico, só uma introdução rápida, ele é a quantificação das reações químicas. O que é isso? É eu saber quanto de reagente eu vou utilizar para uma determinada quantidade de produto que eu queira formar. E eu posso fazer isso intencionalmente. Olha, eu quero produzir tanto de uma determinada substância. Para isso eu tenho que utilizar uma quantidade específica de um específico reagente, né? Esse cálculo estequiométrico ele se baseia em leis que a gente chama de leis ponderais. Uma delas, a primeira delas que nós vamos tratar aqui, é a lei de Lavoisier. O que é a lei de Lavoisier? Ele diz que a massa dos reagentes, quando a reação ocorrer, é igual à massa dos produtos. Em outras palavras, numa reação química, a quantidade de reagente utilizado em massa deva ser a quantidade de produtos obtidos no final da reação. A segunda lei é a lei de Proust, que trata de proporções, certo? E essas proporções elas são definidas. Isso quer dizer que mesmo que eu aumente uma quantidade de reagente ou de reagentes, porque tem reação que acontece com mais do que um reagente, um monte de reação acontece assim, mesmo que eu aumente a quantidade de um desses reagentes, as proporções elas continuam as mesmas. Por exemplo, se eu pegar numa reação química de formação da água, 11%, 11,1% aproximadamente isso, é de hidrogênio. 88,9% é de oxigênio. Se eu aumentar o hidrogênio 10 vezes, automaticamente o oxigênio terá que ser aumentado 10 vezes e essa proporção ela continua a mesma, 11,1 para o hidrogênio e 88,9 para o oxigênio. A terceira lei, que também é de proporções, mas é de proporções múltiplas. Que é isso? Tem reações que os mesmos reagentes eles produzem substâncias diferentes. Uma delas ocorre entre o carbono e o oxigênio, em que se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu vou ter um produto. Se eu diminuir a quantidade de oxigênio, eu vou ter outro produto. Mantendo a quantidade de carbono, se eu utilizar 16 gramas de oxigênio, eu vou ter um monóxido de carbono. Se eu dobrar a quantidade de oxigênio, eu vou ter o dióxido de carbono. Então, isso é o que a gente chama, descrito na lei de Dalton, como lei das proporções múltiplas. Esse cálculo estequiométrico, ele utiliza algumas grandezas. Uma delas é o mol. É mais ou menos assim, se a gente tivesse que fazer uma comparação com um período anual. Então eu tenho 365 dias, que corresponde a um ano, né? Que também corresponde a 12 meses, ou que corresponde a 55 semanas. O período anual eu posso informar ele de quatro formas. No cálculo estequiométrico a gente chama isso de grandezas. O mol é a quantidade de matéria
de uma determinada substância, a representação molecular de uma determinada substância. Então eu tenho um mol de substância, eu estou dizendo a vocês que eu tenho uma molécula daquela substância. A massa molar. Mais para frente eu vou mostrar como é que a gente calcula, porque a massa molar ela é um cálculo feito a partir da quantidade de átomos existentes numa molécula e somado as massas atômicas desses átomos. Então, multiplica a quantidade de átomos por sua massa atômica. No final das contas, eu somo, eu tenho a massa molar. Mas assim, a massa molar é a quantidade de massa existente em um mol da substância. Tanto é que muitas das vezes vem assim, X substância, 100 gramas por mol. Então, em um mol daquela substância, eu tenho 100 gramas. E por último, ainda não, a gente tem o volume molar. O que é o volume molar? É o espaço ocupado por uma substância em seu estado gasoso, certo? Quando a substância está no estado gasoso, ela ocupa um volume de 22,4 litros por mol. Ou seja, numa reação química de produção do CO2. Então, eu produzi, ao final das contas, 1 mol de CO2. Eu sei que aquele mol de CO2 vai me ocupar um espaço de 22,4 litros. Tá certo? E, agora sim, por último, a gente tem a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela diz que eu tenho uma determinada quantidade de átomos em um mol da substância. Então, se eu pegar um mol de peróxido de hidrogênio, eu separar todos os átomos ali presentes naquele peróxido de hidrogênio, eu vou ter 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos. Isso é em torno de 6 septilhões de átomos, numa amostra de 1 mol de peróxido de hidrogênio. Isso se aplica a mol de qualquer coisa, 1 mol de água, 1 mol de oxigênio, 1 mol de gás carbônico, 1 mol de monóxido de carbono, 1 mol de amônia. 1 mol de qualquer coisa vai ter essa quantidade de átomos, que é um número experimental, que equivale a 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos, certo? Só uma representação rápida, eu vou mostrar agora como é que a gente calcula a massa molar. Por que é interessante eu saber disso? Algumas questões dá a massa molar, em outras questões não dá a massa molar, dá a massa atômica. E é a partir da massa atômica, se não for dada a massa molar, é que a gente acha. É interessante a gente saber o seguinte, que é apresentado essas 4 grandezas, como está aí, mol, massa molar, volume molar e a constante de Avogadro. Mas essas grandezas, elas são interconvertíveis. Que é isso? Uma grandeza, ela pode ser transformada em outra. Então, eu tenho 1 mol de água. Tá, 1 mol de água. Em massa, 18 gramas. O volume, se essa água estiver no estado gasoso, 22,4 litros. E em número de átomos, 6,023 vezes 10 elevado a 23. O que eu estou dizendo? Existe uma relação entre essas grandezas. Isso quer dizer que elas são interconvertíveis. Uma pode ser convertida na outra. Tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai achar a massa molar. Por quê? O mol é uma unidade, e isso vai na reação, quando a gente for fazer os cálculos, ele vai aparecer, a gente vê de cara. O volume molar, um número pré-definido, para cada mol, 22,4 litros, e a constante de Avogadro também, 6,023 vezes 10 elevado a 23. Mas a massa molar por mol de substância pode mudar, substância para substância, e muda, sempre muda. Então, a massa molar da água é diferente do peróxido de hidrogênio, que é diferente da amônia, que é diferente da glicose, que é diferente da sacarose, que é diferente do ácido úrico. Enfim,
Bora lá. Então, a massa molar que nós vamos trabalhar agora é a do ácido úrico. Veja a composição do ácido úrico. Eu tenho 5 átomos de carbono, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu tenho 4 átomos de nitrogênio e eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos ter esse número que tem na frente do carbono, tá aí assim, C5, ele é o número de átomos de carbono na substância. Esse segundo número que apareceu agora, o 12, é o número de massa atômica, tá certo? Como eu tenho 5 átomos, então eu tenho 5 vezes esse valor, que foi achado aí 60. O hidrogênio, da mesma forma, 4, o número de átomos. 1 é a massa atômica, é aquela que a gente acha na tabela periódica. 4 vezes 1, 4. Nitrogênio, 4 átomos, vezes 14. Eu fui lá na tabela periódica, achei 14, é a massa atômica dele. 4 vezes 14 dá 56. O oxigênio, o número de átomos é 3. E vezes 16, que é o que a gente achou na tabela periódica, 3 vezes 16, 48. Quando eu somei todos esses resultados, deu 168 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de ácido úrico equivale a 168 gramas. Isso aí é a massa molar. E essa massa molar, para o ácido úrico, não muda, não vai ser alterada de jeito nenhum, porque a composição química dele também não muda. Só mudaria se fosse possível mudar a composição química dele, né? Então agora nós vamos começar a resolver alguns exercíciozinhos, certo? São exercícios que não são os mais difíceis, mas que dá para a gente compreender como é que o cálculo estequiométrico ele se manifesta ou se manifestou até agora nas questões do Enem. Diz o seguinte: os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, geram um sério problema ambiental devido à liberação de dióxido de carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as massas molares e as reações de combustão não balanceadas de diferentes combustíveis. Considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis listados no quadro, a substância que emite mais CO2 é o... Aí eu tenho etano, as opções, etano, butano, metano, propano e acetileno. Na tabelinha, no quadro, a gente tem as reações de cada um deles. Eu queria chamar a atenção o seguinte, eu não falei lá atrás, de propósito, para a gente ver aqui, que no cálculo estequiométrico a gente só pode iniciar depois de fazer uma conferência e ter certeza de que aquela reação ela está balanceada. A questão disse que ela não está, então se ela disse que não está, não está. Mas se ela não dissesse, normalmente quando é questão do Enem, quando não diz, é porque está. Mas como é que a gente vai conferir isso? A quantidade de átomos de um determinado átomo no lado do reagente tem que ser igual à quantidade de átomo no lado dos produtos. Por exemplo, veja o hidrogênio. O hidrogênio no lado do reagente tem 4 átomos. No lado do produto só tem 2. Isso quer dizer que ele, nessa reação aí, está descompensado. Então eu vou ter que dar um jeito, fazer alguma coisa para compensar, ou seja, tornar igual. E isso é feito com todos os elementos que constituem a reação, nos reagentes e nos produtos, certo? Então, daqui a pouco vai aparecer essas reações todas balanceadas. Veja lá. A primeira delas que nós vamos ter é a reação do metano. Veja só que atrás de algumas substâncias apareceu um número em vermelho. Esse número em vermelho foi utilizado para tornar os elementos iguais nos reagentes e no produto. Veja que eu tenho aqui um átomo de carbono e aqui eu tenho um átomo de carbono.
Aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho também 2 vezes 2, 4. Para o oxigênio, eu tenho... Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho assim, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2 do CO2, 4 átomos. Então eu descobri que essa reação, agora sim, ela está balanceada. E da mesma forma dela, vai aparecer todas as outras. Então vamos resolver. Primeira coisa, a questão ela pede que você calcule a quantidade de CO2 baseado em 58 gramas de cada um dos reagentes, dos combustíveis. Né? Do reagente não, porque o reagente entraria o oxigênio, combustível. Então ele quer que você estabeleça somente essa reação, essa relação entre essas duas substâncias, o combustível e o CO2. Tá certo? Então bora lá. Eu tenho isso aqui, 16 gramas na reação química, 16 gramas do metano reage com 44 gramas do CO2, mas ele quer que eu faça esse cálculo baseado em quanto? Baseado em 58. Então 58 equivale a x. 58, antes disso, 16 vezes x dá 16x, 58 vezes 44 dá 2.552. Perceba que o 16x está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, 2.552 dividido por 16 vai ser igual a 159,5. Ou seja, para esse combustível aí, o metano, quando eu reagir 58 gramas de metano, eu vou obter 159,5 gramas de CO2. Certo? Então, vamos deixar ele quietinho aqui no canto. Vamos para a próxima. Por que eu vou deixar ele aqui? Ele quer que você compare. Então, para a gente não ficar fazendo desfazendo, eu já vou deixar aí. Quando a gente terminar, a gente vê. Eu vou ser mais rápido nessa, porque o processo é similar. Né? Vai mudar números só, mas o processo é similar. Então, eu tenho o acetileno. Também a reação está balanceada. E ele quer que você faça o seguinte. Diga o seguinte, 26 gramas de acetileno vai reagir com 88 gramas de CO2. Só uma pequena observação, que é assim, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Mas veja que atrás desse CO2 do acetileno, produzido pelo acetileno, tem um 2, ou seja, tem 2 vezes 44. Por isso apareceu 88 aí. 58 vai produzir x, é um número que eu não sei, então tudo que eu não sei é x. Aí 26 vezes x, 26x, 58 vezes 88 dá 5.104. O 26 está multiplicando, passa a dividir. 5.104 dividido por 26 vai ser igual a 196,31 gramas de CO2 aproximadamente. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a variação é pequena. Do etano, mesma coisa, reação balanceada. Então eu tenho 30 gramas do etano, reage com 88 gramas do CO2 e 58 gramas reage com X. 30 vezes X dá 30x, 58 vezes 88 dá 5.104. 30 está multiplicando, passa a dividir, aí eu tenho 5.104 dividido para 30 vai ser igual a 170,13 gramas do CO2. A quarta reação do propano, então eu tenho 44 gramas do propano, reage com 132. Esse 132 do CO2 é o que aconteceu nas duas reações anteriores, que é 3 vezes 44. 1 mol de CO2 é 44 gramas, vezes 3, 132. 58 reage com, vai produzir X, aí eu tenho 44x, dá 7.656, 7.656 dividido para 44 vai ser igual a 174 gramas de CO2.
O butano, nós temos 58 gramas do butano, vai produzir 176 gramas de CO2. Mas se eu tivesse 58 gramas, é lógico que eu fiz só para constar, nós vamos ter 58x igual a 10.208 dividido para 58 vai dar 176 gramas. Né? Eu fiz isso aqui só para a gente não mudar aqui o ritmo da resolução. Então, quando a gente olha para 5 equações, para as 5 reações, a gente percebe que o acetileno foi aquele que produziu uma maior quantidade de CO2, ou seja, para a natureza ele é o menos indicado. Aí na questão a gente vai ter a opção E, acetileno. Certinho? Próxima. Diz assim: o brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Vamos prestar atenção aqui na constante de Avogadro, que mas para trás eu disse assim, é 6.023, mas em alguns casos, ou quase sempre, eles usam apenas 6 vezes 10 elevado a 23. Algumas observações têm que ser feitas aqui. O ser humano brasileiro, ele consome 500 miligramas, certo? Mas preste atenção que ele deveria, por recomendação, consumir o dobro, ou seja, 1 grama, 1000 miligramas, que equivale a 1 grama. Então vamos à resolução. Eu sei que 500 miligramas é o consumo diário, mas eu tenho que consumir quanto? O dobro. Então o ideal seria o dobro. Isso quer dizer 500 vezes 2, que vai ser igual a 1000 miligramas. O que equivale a 1 grama. Por que a gente vai tratar agora com 1 grama? Porque a massa molar do cálcio foi dada em grama e é normal, é comum as massas molares elas serem apresentadas em gramas, certo? Por isso que é interessante sempre que for tratar com massa, se o assunto for a massa molar, então o que tiver em massa converter para grama, certo? Então, 500 miligramas vezes o dobro, vezes 2, é igual a 1000 miligramas, que equivale a 1 grama. Mas é pedido que esse valor ele seja apresentado em átomos, ou seja, pela constante de Avogadro. Então, nós temos o que? 40 gramas, que é equivalente a 1 mol de cálcio, que em átomos, pela constante de Avogadro, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Mas ele quer que você represente esse valor em átomos de quantos gramas? De 1 grama. Que equivale a quanto? Equivale a x. Logo, 40 vezes x, 40x, 1 vezes 6 dá 6. Aí eu tenho o quê? 40x igual a 6.0, 6.0 não, 6 vezes 10 elevado a 23. Que 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40 equivale a 0,15 vezes 10 elevado a 23 átomos. Agora veja só, lá nas opções a gente não tem esse valor desse jeito que está aí. Por quê? Como está em notação científica, é recomendado que essa vírgula ela esteja entre o primeiro e o segundo número maior que 0, 1 e 5. Né?
Se ela está entre 0 e 1, logo ela vai caminhar para ficar entre 1 e 5, uma casa. Da esquerda para a direita, então esse expoente tem que diminuir. Então, nós vamos ter como resultado 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos. Né? Ou seja, 0,15 vezes 10 elevado a 23 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 22. Certinho? Então, aí nós temos a opção B. 1,5 vezes 10 elevado a 22. No exercício 3, diz assim: no Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan uma pessoa, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico? É para já. Considerando o processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto aí ele deu aí as massas molares do CO2, equivalente a 44 gramas por mol, e a massa molar do butano, 58 gramas por mol. Todas as opções, todas as respostas foram dadas em quilos. Então, se a massa molar está em grama, já é um motivo para eu desconfiar de alguma coisa. Será possível converter alguma coisa ou quando eu achar o resultado já vai ser o que eu queira? O que eu preciso? Né? Porque além de você achar o resultado, se você achar em grama, você ainda tem que converter para quilo. Cuidado para não cometer aí alguns atos falhos e considerar apenas o valor, o número em si. Então, bora lá. A equação tem que ser dada, né? Porque se eu tenho a produção de algo a partir da reação, é interessante que a gente tenha essa equação e obrigatoriamente ela tem que ser balanceada. Então, 1 mol de butano reage com 13 sobre 2 mols de oxigênio, vai produzir 4 mols de gás carbônico mais 5 mols de água. Aí a gente vai o seguinte, considerando as suas massas molares, a gente tem, se considerarmos a quantidade de CO2 que deve ser deixada de produzir, temos, veja, quanto é que de butano que eu utilizei? 58 gramas, 1 mol. Quanto foi de CO2 produzido na reação, nessa reação aí? 4 vezes 44, porque lá 1 mol de CO2 é 44 gramas, mas na reação eu tenho 4 mols, veja o númerozinho vermelho. E ele quer que você economize em quanto? Em 1000 gramas. Né? Em 1000 gramas de CO2. É 1 kg de CO2 ou 1000 gramas do CO2. Isso equivale ao butano a X. Não é? Então, logo a gente tem isso. Ó. 4 vezes 44 dá 176 vezes X, 176X. 58 vezes 1000 dá 58.000. 58.000 dividido para 176 vai ser igual a 329,54 gramas. Gramas, o resultado aí foi apresentado para vocês em gramas. E não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Que esse resultado, ele seja apresentado em quilo. Aí você vai perceber que lá nas respostas, todas as opções estão em quilo. Né? Então, 329 gramas, eu vou converter isso para quilo, então 329 gramas é aproximadamente isso, dividido para 1000, vai dar igual a 0,329 quilos, tá certo? Isso equivale a 0,33 quilos. Essa última aqui é só para arredondar, né? Se lá na questão tivesse o 329, já estava resolvido, mas lá tem 0,33, ou seja, o valor que ele encontrou arredondou aí em uma casa.
Opção B, 0,33 quilos. A questão 4 diz o seguinte: o aspartame é um edulcorante artificial que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diets, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é 40 mg por quilo de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol, observe direitinho, ele deu de um jeito e cai de outro, que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia, é mais próximo a dia. Então aí ele deu a massa molar do aspartame, 94 gramas por mol, e as opções serão dadas, está em notação científica, mas é só a forma de apresentar o número mais a resposta em mol. O que é que ele está pedindo? Ele quer que você transforme a massa achada, né, que não é 40 miligramas, a massa achada em número de mols. Ou seja, eu vou fazer dois cálculos aí. Primeiro deles, eu vou considerar que 40 miligramas você consome por quilo de massa corpórea, né? Mas uma pessoa que pesa, tem 70 quilos de massa, vai ter 70 vezes esse valor. Então, 1 quilo, já resolvendo aí, pode consumir 40 miligramas, mas uma pessoa que tem 70 quilos, X. Então, 1 vezes X dá X, né? Eu não vou precisar dividir nada, porque senão eu ia dividir por 1, não há necessidade. E 70 vezes 40 dá 2.800. Eu vou converter para grama, porque o resultado aí foi achado em miligrama. Por que para grama? Porque foi dado massa molar e a massa molar está em grama. Basta eu dividir esse valor aí por 1.000. Então eu vou achar quanto? 2,8 gramas. 2.800 miligramas é a mesma coisa que 2,8 gramas. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos converter isso em número de mols. Eu sei que a massa molar do aspartame é 294 gramas por mol. Então, vamos ter isso, ó. Convertendo agora em número de mol. 2,8 dividido para 294 vai ser aproximadamente 0,0095 mols. Mas vocês devem ter percebido que as opções lá, todas elas, ou a maioria delas, salvo engano, foi dado em notação científica. O que é que nós vamos fazer? Deslocar essa vírgula para ficar entre os dois números maiores que 0. 9,5, óbvio. Então, vamos lá. Transformando, a gente tem 0,095, deslocando a vírgula, a gente vai ter 9,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Vamos ver se a gente acha a resposta. Opção B. Apenas duas opções aí não estavam em notação científica. Veja que se ele quisesse, ele poderia ter deixado aí uma dessas como 9,5, sem notação científica. Ia causar a vocês um pequeno problema. Você ia errar. Certo? Então, antes de qualquer coisa, atenção. O exercício 5 diz assim: pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como o óxido de cobre. Nessas condições, o óxido é reduzido
e ocorre a oxidação da grafita com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito como um rendimento de 100%, ou seja, não vai haver perca, não tem interferência de nada, substâncias extremamente puras, 8 gramas de óxido de cobre produzirão uma massa de CO2 igual a... Preste atenção numa coisa. Nos outros exercícios, tinha as massas molares da substância. Aqui foi dado dos elementos, do carbono, oxigênio e cobre. Tudo bem, eu posso ter carbono, que vai ser a grafita, mas vai ter substância composta aí. E eu tenho que fazer aquele cálculo anterior para achar a massa molar dessa substância. O óxido de cobre, por exemplo. Oxigênio e cobre. Não foi dado a massa molar do óxido de cobre. Então vamos lá. As opções são apresentadas aí. 2,2, 2,8, 3,7, 4,4 e 5,5 gramas. Aí a gente tem a equação química devidamente balanceada. Eu tenho óxido de cobre, né? 2 mols de óxido de cobre, reage com 1 mol de grafite, vai produzir 1 mol de CO2 e vai produzir 2 mols de cobre. Isso é a reação da produção da substância utilizada, que eu queira. Tá? Então, bora lá. A gente calculou as massas molares do óxido de cobre, por exemplo, porque não foi dada. Então, a massa molar dele é 88 gramas. Né? A massa molar do CO2 é 44 gramas. A gente já viu em outros exercícios. Né? Então, eu tenho... Só são eles dois. Eu quero uma relação direta entre um e outro. Né? Porque ele está perguntando sobre eles dois, então nós só vamos direcionar nossos olhares para eles dois. Tá, mas se eu quisesse fazer dos outros, aí por vontade própria você pode, a questão não pede, mas se você quiser você pode. Aí eu tenho o seguinte: quantos gramas de CO2 serão produzidos a partir de 8 gramas de óxido de cobre? A gente sabe o seguinte, que na reação é utilizado 160 gramas de óxido de cobre, que é 2 vezes 80. Né? São 2 mols, cada mol tem massa igual a 80 gramas, como eu tenho 2, então 2 vezes 80. E se eu tiver 8 gramas, eu vou produzir quanto de CO2? X. Eu não sei quanto é, tudo que eu não sei aqui é X. Aí eu tenho 2 vezes 80, 160, 160 vezes X, 160x. 8 vezes 44 vai dar 352. Aí o 160 passa dividindo. Eu tenho 352 dividido para 160 vai ser igual a 2,2 gramas de CO2. Fazendo uma leitura aqui é o seguinte: se eu tiver 160 gramas de óxido de cobre, eu vou produzir 44 gramas de CO2, mas se eu tiver 8 gramas de óxido de cobre, eu vou produzir 2,2 gramas. Aí é isso que a gente tem que entender, certo? Aí aqui é onde a gente vê aquelas leis ponderais atuando. Se eu aumentar um, eu aumento os outros. Se eu diminuir um, eu diminuo os outros. A quantidade de vezes que um aumentar, os outros aumentam também. A quantidade de vezes que um diminuir, os outros diminuem também, porque são proporcionais. Né? Então, aqui é onde a gente vê as leis ponderais atuando. Então, 2,2 gramas de CO2 foi a resposta. Aí a gente tem a letra A. O exercício 6. Na verdade, nós não vamos fazer cálculo, a gente só vai observar o cálculo estequiométrico, a estequiometria da reação. Porque o cálculo estequiométrico é um cálculo, mas se eu não quiser aplicar ele assim, aplicando as regras matemáticas, eu posso só observar.
Tá, eu observei a reação, então ela está acontecendo assim. Eu tenho 2 mols de um que reage com 3 mols do outro, vai produzir 1 mol de outro, mais, sei lá, 4 mols de outro. É isso, não necessariamente, obrigatoriamente, não vai ser sempre calculado? Não, se eu quiser observar só para porque achei interessante, é o que está a questão pedindo aí. O que é que ele diz? As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Aí, um dos principais constituintes da gasolina é o octano. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa essa reação demonstra que, a detalhe, ele não deu a equação. E agora? Só fazer. Né? O que é que eu sei? Eu sei que eu tenho um composto cuja estrutura tem carbono e hidrogênio. Se é uma combustão, reage com oxigênio. E nesse caso aqui, se é uma combustão, vai produzir o quê? Gás carbônico e água. Agora, não compreenda dizer que toda combustão produz gás carbônico e água. Só produz gás carbônico e água as combustões que têm carbono e hidrogênio lá no combustível. Certo? Em um dos reagentes. Que combustível seria assim muito dizer assim, ó, acontece só com ele. Não, a reação acontece com o combustível, oxigênio, e aí se esse combustível tiver carbono, um dos produtos é água, o outro é gás carbônico. Certo? Aí eu tenho no processo a liberação de oxigênio sob a forma de O2. Veja a palavrinha, ela tem valor, não está aí à toa. A liberação de oxigênio. Se o oxigênio foi liberado, então ele está aí na forma de produto. Numa reação de combustão, o oxigênio ele não é um produto, ele é um reagente. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 de octano? Eu não sei porque eu não fiz a equação, nós vamos ver daqui a pouco. No processo há consumo de água para que haja liberação de energia. Numa reação de combustão, nesse caso aqui, não vai haver o consumo de água. Nem aqui, nem uma reação de combustão. Certo? Não vai haver. Então, não há consumo de água. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano? Também não sei porque eu não fiz a equação. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano? A mesma resposta. Não sei porque eu não fiz a equação. Mas vamos descobrir isso agora mesmo. Ó. Então eu tenho a equação. Agora a equação balanceada. Diz que eu tenho 1 mol de octano para 25 sobre 2 mols de oxigênio. Vai produzir 8 mols de CO2 mais 9 mols de água. Essa é a leitura que tem que ser feita. Eu vou só descrever aqui o que é que a gente leu. Então, em proporções estequiométricas, na reação, temos 1 mol de octano, 25 sobre 2 mols de oxigênio, 8 mols de gás carbônico e 9 mols de água. Lembrar, 1 mol de octano, 25 mols de 25 sobre 2 mols de oxigênio, 8 mols de água e 9 mols de 8 mols de gás carbônico, perdão, não é isso que eu tinha dito. 8 mols de gás carbônico e 9 mols de água. Voltando à opção, a gente vai ver que duas das opções não são respostas. Né? Aí apareceu a resposta correta. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 mol de octano.
A opção 1 não é, porque diz que o oxigênio é um produto. Não, ele é um reagente. Na opção C, não há consumo de água na reação de combustão. Então, sobrou só quem? B, D e E. Voltando à questão, para a gente ver aqui a equação. Ó, a opção correta diz assim, que é 12,5 mols de oxigênio, né? 12,5 mols de oxigênio. Não vai ter esse valor na reação balanceada, né? Vai ter, numa reação, quando é necessário, oriente-se a ter números inteiros, quando não, em forma de fração, certo? Então, 25 dividido por 2 vai ser igual a 12,5 para 1 de octano, certo? Ou seja, na reação eu posso fazer outra leitura. Posso dizer assim, olha, eu tenho a reação que ocorre entre 1 mol de octano consome 12,5 mols de oxigênio. Nessa reação de combustão é o que acontece, certinho? Então, pessoas, era só isso. A gente espera vocês em outra oportunidade. Quem sabe com mais um pouco de cálculo estequiométrico.